Olá pessoal, sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio do Forbescast, onde a gente fala de tecnologia, inovação, transformação e tantos outros assuntos que estão relacionados ao dia a dia dos negócios. Hoje eu recebo uma dupla aqui para falar de um case muito interessante. Eu o conheci há pouco, mas a gente já conversou sobre ele. Ele tem esse caso que a gente vai trazer aqui, ele tem um aspecto muito interessante de teste, mas mais do que isso, faça o que eu faço, né? Tem um projeto ali para dar como exemplo para um cliente para além da teoria. E para falar sobre ele, eu recebo o Diego Cadete. O Diego é head da vertical de alimentos e bebidas da Siemens. Diego, falei certinho? Perfeito. Bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado por proporcionar essa conversa, trazer esse case aqui, porque ele é muito legal. E o Renato Leal, que vai contar um pouquinho sobre o projeto. O Renato Leal, ele é sócio fundador da Greylogix. E depois a gente vai entender dentro da Greylogix o que é o projeto que eu tanto estou falando aqui. Renato, falei tudo certo também? Falou tudo certo. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Obrigado, prazer estar aqui também. O Renato fica lá em Florianópolis. Nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, sim. Fui para Santa Catarina no final dos anos 80. Praticamente já. Quase catarinense aí já. É uma região, é interessante, é uma região que está vivendo um momento econômico e de desenvolvimento muito interessante. A gente tem acompanhado bastante aqui na Forbes, né? O quanto tem, não só de empreendimento do setor imobiliário, mas também de tecnologia. É muito legal. Querido, conta pra gente um pouquinho, primeiro, rapidamente, o que é a Grey, né? O grupo, a empresa como um todo, e daqui a pouco a gente fala sobre o projeto. Gostei que você já apelidou aí, Gray. É assim que a gente fala mesmo. É, a Greylogix, o que a nossa empresa faz há 18 anos, desde que a gente fundou ela, é evoluir indústrias. Basicamente, a gente aplica tecnologia, inovação. Isso envolve engenharia elétrica, instrumentação, automação, é tudo aquilo que faz com que as indústrias se tornem mais eficientes, mais modernas, né? Hoje em dia se fala de indústria 4.0. Em resumo, o que dá para se dizer é isso. A gente faz essa conversão assim, das indústrias desde o 1.0 até o que se chama hoje de 4.0. Você falou quantos anos de criação? São 18. A gente está fazendo 18 O esse mês. termo indústria 4.0 ele é muito recente? O termo, ele é mais ou menos recente. Faz aí talvez eu acredito que uns 5 anos que começou, talvez até um pouquinho mais, que começou a se falar de indústria 4.0, né, Sim. Cadete? Que é uma forma de colocar dentro de uma mesma revolução, que se chama industrial, vários componentes assim de evolução tecnológica que fazem com que a indústria seja mais eficiente, né? Então você tem ali uma mescla você tem automação, mas você tem consultoria, você tem um olhar estratégico, não é simplesmente técnico, é uma construção muito mais conjunta ali com o parceiro. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto com o cliente quanto com os parceiros, né? Por exemplo, a Siemens, nosso grande parceiro aí de automação industrial. Então, a gente precisa entender muito bem as tecnologias que existem no mercado, que são infinitas, para conseguir traduzir isso para o nosso cliente, né? E também entender bem de alguns processos industriais de alguns clientes para conseguir unir esses dois mundos, assim, o mundo da tecnologia com o mundo do processo industrial. Cadete, fala um pouquinho sobre essa parceria, não só do tempo que vocês já trabalham juntos, mas até detalhando um pouquinho o que o Renato falou, né? Como que é levar um pouco do conhecimento que você tem, que é mais amplo em relação a não só a tecnologia, mas o que está acontecendo no mercado como um todo. Sim. E quando a gente fala de tecnologia, começa já que ela tem que ter um propósito, né? E isso está na estratégia central da Siemens, de transformar o dia a dia das pessoas. Então, é até interessante quando a gente aborda aqui os pilares que compõem a indústria 4.0, passa por pessoas. É importante isso. Então, mais do que passar por pessoas, é entender o que a gente, dentro desse propósito, vai transformar, entender dos desafios nossos, diários, e que realmente vão agregar. E aí, a tecnologia é um meio viabilizador para isso. Então, a gente está falando de muitos desafios, implica a gente utilizar recursos de maneira eficiente, de uma maneira que, de fato, você mais do que eficiente, seja sustentável.
E essa parceria, né, com a Grey Logics, ela engloba tudo isso. Então, engloba a Grey, justamente, né, ter na Siemens um grande parceiro que tem a confiança de que a tecnologia, porque a gente está falando de uma plataforma que você seleciona aquela tecnologia que mais faz sentido para dar solução para o teu desafio, né, para revolucionar, porque a gente está falando, você tem desde aquele desafio que é pequeno, né, como um maior, assim como uma pequena empresa, uma média empresa, e muito dessa relação é isso, é a tecnologia sendo um meio viabilizador e você contar com parceiros que dominam isso, né, e aplicam isso de uma maneira muito assertiva. Quando a gente fala de indústria 4.0 aqui, a figura do ecossistema ela faz muito sentido, né? Você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa de quem integra, você precisa quem traz a tecnologia, você precisa quem olha o negócio como um todo. Eu achei legal o que você falou sobre o aspecto de pessoas, porque quando a gente fala de transformação aqui é cultura, né? Imagina, a gente pegar o exemplo de uma fábrica que é tem uma dinâmica extremamente sensível, né? Se você pensa numa manutenção, numa parada, tudo isso representa impacto financeiro e você tem pessoas ali que entendem muito daquela lógica tecnicamente, mas que ela tá uma lógica que está se transformando, né? E aí, antes da gente falar do projeto, me conta um pouquinho. Teve um caso anterior, na época da pandemia, que vocês tiveram um trabalho bem legal junto com o Siemens, né? Sim, inclusive ele acaba conectando depois ao projeto da Grey Beer que a gente vai falar, que na época do Covid, na época do pico lá da falta de respirador, a nossa equipe se propôs a fazer. Acho que muita gente, né, se propôs a ajudar, o que dá para fazer e tal. E a gente sabia que tinha as competências para desenvolver o respirador, e aí era o respirador de UTI mesmo, não era aquele de passagem, que aquele acabou saindo vários... Não era para o uso geral como um todo, né? Não, saiu bastante na época respirador de transporte, que ele é uma bombinha de ar elétrica, assim, né? Mas o respirador para UTI mesmo, ele requer, assim, um nível de complexidade bem maior, né? E aí a gente se propôs a fazer, e na época não tinha como conseguir partes, né? Porque tudo que vinha logística, a logística da Ásia meio que trancou, né? Não vinha mais nada de peças para cá. E aí a gente optou por fazer um respirador usando peças mais industriais, que a gente tinha um acesso muito bom com a Siemens, e acabou trazendo essas peças da Alemanha, indo na contramão assim, desse fluxo, né, Ásia, que era o padrão. E a gente conseguiu em tempo recorde, graças a essa parceria, trazer componentes, homologar os respiradores junto à Anvisa. Foi 4, 5 meses, foi um período maluco, assim, a gente realmente focou toda a empresa ali, a Siemens ajudou bastante. E a gente conseguiu colocar mais de 100 respiradores desses de UTI para rodar em alguns hospitais que não tinham condição nenhuma e tal. Então foi assim, foi uma mega força-tarefa feita na Grey Logics, e se não fosse com o apoio da Siemens, né, veio da Alemanha, né, peças especiais em tempo recorde também, não teria dado tempo de produzir. Então foi um case de sucesso assim dessa parceria, né, quando a gente une o know-how de integrar e de fabricar, né, a gente tem a nossa fábrica lá com os equipamentos da Siemens. Aqui fica muito claro que eu falei de ecossistema, né? Porque ele não faria isso sozinho. Imagina, você teve que lidar ali com uma logística global. O que você tira de aprendizado aqui dessa experiência? A gente, no início aqui, falou de propósito, né? E um baita desafio, e tinha um propósito de servir aqui a comunidade. E mais do que servir, frente a um desafio. Então, a gente estava sendo pressionado a encontrar uma solução em vários aspectos. E aí tem a ver, sim, com o ecossistema, né? Tem o aspecto do tecnológico, o aspecto logístico, e tudo isso combinado foi uma cocriação conjunta aqui, né? Para um bem maior. A gente está completando, como Siemens, 120 anos no Brasil, e a Siemens também, assim, o início dela é como uma startup, né? E sempre propondo se desafiar, né? Inovar.
e co-criar. E eu vejo que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. E agora, Renan, desde o início a gente está falando do projeto, agora me explica qual a relação desse exemplo que você deu com o desenvolvimento, a criação ali de uma cervejaria. Respirador, cervejaria. A conexão é que, ao final desse processo, desse projeto super inovador que foi do respirador, a gente ficou muito próximo do Sistema S, o pessoal do Senai, lá de Santa Catarina, Instituto Senai de Inovação de Joinville, que nos ajudou em todos os testes para o respirador e tudo mais. E eles nos incentivaram a buscar verba do FINEP para evoluir o respirador. Só que na época a gente entendia que a missão que a gente tinha ali pro Covid estava cumprida e não é o nosso mercado, não é o mercado médico. A gente percebeu que a gente estava muito distante. A gente fez uma solução funcional, mas se você for ver lá o nosso tipo de respirador, ele era um tanque de guerra lá com uma... E era uma contingência. Era né? uma contingência. Então, assim, do ponto de vista tecnológico interno, show de bola. As tecnologias que a gente aplicou. Só que já tinha gente trabalhando nisso há 10 anos, né, na Ásia. E daí, quando a cadeia do suprimento voltou ao normal, a gente entendia que não tinha um grande diferencial da gente seguir desenvolvendo aquele produto, sendo que o nosso negócio é evoluir indústria, né? Mas, por coincidência, no mesmo edital do FINEP, tinha lá uma linha que era para indústrias 4.0. E queria justamente trazer exemplos para incentivar o uso de indústria 4.0 de uma forma mais ampla. E quando a gente viu lá o edital, a gente percebeu que era exatamente o que a gente já vinha fazendo há anos, né? É exatamente o que a gente faz, né? Evoluir indústrias e trazer projetos de impacto para o país como um todo. Projetos que pudessem impactar cadeias inteiras, indústrias que fossem menos desenvolvidas e tudo mais. E tanto eu quanto o Rafael, cofundador, o diretor técnico, a gente sempre teve essa vontade de ter uma indústria para ser o nosso próprio showcase, né? Você falou de faça o que eu faço, né? Faço, não. Né? Faça o que eu faço, não só o que eu digo. Então, quando a gente leu o edital, a gente logo pensou que a gente poderia montar uma planta modelo e aplicar tudo aquilo que a gente prega, né? Colocar todas as tecnologias mesmo em uma fábrica de escala menor. E aí a decisão pelo o que seria essa fábrica, né? Para nós foi muito fácil, né? Eu sou fã de cerveja, morei um tempo na Alemanha, o Rafael a mesma coisa, brasileiro, né? Em geral adora cerveja. Então esse lado desse porquê mais lúdico do negócio Mas você sabe que é interessante você falar isso, porque quando a gente estava conversando sobre esse caso, eu tive essa percepção mesmo, assim, ele tem um lado ele é um tema que ele traz uma leveza, né? Às vezes você vai usar ali, você falou um showroom, né? A cerveja, ela conecta, ela gera conversa, tem um lado, acho que a palavra lúdica, ela traz um lado também eu vou falar de indústria 4.0, mas tem aqui uma coisa, tem que ser divertido, né? Exatamente. Esse é um ponto. Mas, Um lógico, ponto. isso não Não seria sustenta. o suficiente, né, para gente. Afinal de contas, é um edital FINEP. Isso é verba, tem verba pública envolvida. Eu nem acreditava muito nesses editais. A gente não vai ter chance de um projeto nosso ser escolhido. Mas, como a gente também conhecia bem esse mercado das microcervejarias, então, um colega nosso que participou do projeto, o Altrão, que trabalhou na fundação da Schornstein, e ele sempre nos mostrou as dificuldades do mercado cervejeiro artesanal. E aí, quando a gente estudou mais a fundo essas dificuldades, a gente percebeu que isso era meio generalizado e que é um baita mercado, né? São quase 2.000 cervejarias que tem no Brasil. Então, a gente começou a perceber que não só tem esse lado lúdico que a gente comentou, um lado bacana, um lado palpável, fácil de você ver, né, o produto final e até provar depois, mas se tratava de um projeto com um grande potencial de impacto social e econômico, por conta dessa
forma distribuída que as cervejarias têm pelo país, né? São muitas cervejarias, são muitas pessoas envolvidas, e o Brasil é o terceiro maior produtor e o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo. Olha aqui quando a gente fala de impacto e escala, olha o tamanho do que a gente está falando, né? Aqui deixa muito claro o lado que você traz de ajudar numa transformação que ela está relacionada a empreendedorismo, ela está relacionada muitas vezes ao trabalho de famílias inteiras ali, né? E também de produtores e por aí vai. Aqui fica muito claro a questão do impacto. Só fazendo uma pausa aqui. O que tem aqui na junção desse para que um projeto como esse fizesse sentido? Claro, o FINEP foi fundamental, mas assim, tem um lado de coragem, tomada de risco, até essa ousadia de falar, não, eu quero mostrar na prática aquilo que eu também tenho na teoria. Tem todos esses elementos combinados, somado ainda ao desafio de você preservar o artesanal da cerveja. Então, para o mestre cervejeiro, é importante para ele se encontrar né, com a tecnologia, mas ao mesmo tempo a tecnologia servir ali a ele de tal forma que ele possa manusear, né, uma planta, o processo produtivo, a atender desde a otimização de recursos empregados, e aí é onde você começa desses elementos combinados, de uma maneira conjunta aqui, olhar para eles e diferenciar e trazer inovação, preservando, né, a questão da cerveja aí, e trazer inovação desde da ideia concebida, você simular essa ideia, né? A gente fala do gêmeo digital, que é você fazer uma réplica dessa indústria 100% digital e simular, tirar benefícios dessa simulação de tal forma que antes da concepção dela fisicamente, você foi assertivo em escolher o melhor caminho para concebê-la. E não só isso, a gente está falando aqui desde da questão da instalação dela, né, da infraestrutura dela, até mesmo a tecnologia ali empregada, né, de tal forma que para todos envolvidos, né, tipicamente nessa indústria, como o Renato falou, você tem várias micro cervejarias, mas o que foi feito aqui, ela está voltada para uma pequena indústria, uma média indústria e as indústrias de grande porte fazendo uso disso. Né? Então, tem... Aqui eu tenho uma curiosidade. Sim. Ficou muito claro o motivo de ser cerveja, mas poderia ser pneu, poderia ser chocolate, poderia ser roupa. A minha pergunta é, a ideia de indústria 4.0, ela é aplicável, assim, independentemente do segmento? Ou no caso da cerveja, quando você olha uma jornada de uma indústria 4.0, ela talvez tenha todos os elementos? Sim, na verdade, é aplicável para qualquer indústria. A verdade é que a indústria, no momento que ela nasce em diante, ela deve estar em constante evolução. Igual o ser humano, se não está evoluindo, está É um organismo vivo, uma indústria. É um organismo vivo. O que às vezes fica meio assim, muito no campo das ideias, quero virar 4.0. Não é uma corrida para ser 4.0, né? O que a gente tem que pensar é que se a indústria estiver evoluindo, ela vai estar cada vez mais eficiente, com mais qualidade, com mais repetibilidade e tal. Então, tem indústrias que estão em estágios diferentes. Tem indústria que existe fábrica no escuro, não sei se você já ouviu falar lá das fábricas no escuro, que podem rodar 24/7, mas são exceções mundiais. O que dá para se dizer é o seguinte, as indústrias pequenas e médias, em geral, no Brasil, têm níveis muito baixos de tecnologia. E esse tipo de incentivo do FINEP é muito legal para ajudar a subir a barra de uma forma mais generalizada. Porque a indústria pequena e média não tem verba, normalmente, para você fazer um projeto como o Diego falou, um gêmeo digital, para fazer uma otimização de processo. Então, a indústria pequena e média, normalmente, ela nasce como um puxadinho de alguma coisa e vai crescendo aos trancos e barrancos. E à medida que a gente começa a ter projetos modelo, onde a gente consegue mostrar ali na prática, né, que investir em tecnologia é o que mais dá retorno na indústria, o empreendedor normalmente é corajoso, só que ele
muitas vezes nem não sabe se vai funcionar, ele não acredita naquilo ali. Está vendendo o almoço para comprar janta, vai falar, pô, eu vou tomar mais um risco para investir em tecnologia? Será que isso vai fazer sentido? Então, quanto mais a gente tiver modelos de indústrias pequenas e médias, também automatizadas, como a gente já vê aí nas grandes indústrias, eu acredito que isso vai gerar todo um ciclo positivo de evolução. E não tem lugar melhor para investir recursos na economia do que na indústria. É o que mais gera retorno no médio e longo prazo, né, para o país. Ô, Cadete, aqui tem uma coisa super interessante. Para quem está um pouco fora desse mundo, a palavra indústria, ela já remete à tecnologia, né? Ela já remete a... Mas é muito interessante isso que você traz, e aí é o que eu gosto de chamar de economia real. Assim, vamos tirar a ideia da indústria, das grandes empresas, das empresas que têm bastante investimento, e pensar aqui no pequeno, no médio, o quanto que você tem ali de possibilidades. E isso aqui me deixa claro uma coisa, a gente até falou sobre isso. É uma espécie de democratização do acesso à tecnologia, né? Por exemplo, talvez, vamos supor, eu produzo tubaína no interior de São Paulo. Talvez eu proprietariamente para ter uma ideia, um digital twin ali, quase impossível, mas um gigante da tecnologia aqui, junto com um parceiro, pode trazer um pouco desse repertório. Faz sentido isso? Total. E a democratização, ela passa ali de como você faz a adesão à tecnologia. E assim, isso foi num caminho muito de facilitar essa adesão, conforme o tamanho do teu negócio e do teu bolso, né? E você já aderir àquilo que mais vai impactar positivamente o teu negócio. E aí você ter a certeza, a confiança que você está fazendo, vai aderir a uma plataforma que você pode crescer em cima dessa plataforma, agregar funcionalidades, módulos e assegurar o investimento ali empenhado. Então, assim, isso foi muito nesse caminho. Então, quando a gente olha esses desafios, a gente falou na produção de tubaína, mas a gente começa no campo, né? Então, os desafios vai do campo à mesa, extrapola continente, porque o Brasil diz aí os números, né? É o supermercado do mundo, um grande exportador de alimentos. E o pequeno, médio produtor no campo, então ele ter a tecnologia já aplicada ali na fazenda, ou que seja na área rural, que também muito tem oportunidades ali de fazer coleta de dados, tratar isso, porque no final, quando a gente fala de bebidas, como a cerveja, de alimentos, tem a questão de você ser eficiente, você ter rastreabilidade e você ser sustentável. Então, como você, frente a todos esses elementos, a tecnologia embasa e faz com que você garanta, né, e trate e entregue esses elementos, que são fundamentais dentro da indústria 4.0. Né? Mais ainda para nós como consumidores, né? Olha que interessante, de novo, né? Desconstruindo aqui o que a gente está chamando de indústria. Estamos chamando de indústria, mas assim, a gente está falando de muitas outras cadeias envolvidas aqui, né? Do agro a várias pontas relacionadas. E aí, isso me ajuda a te fazer essa pergunta. Você vai ter o desafio de sintetizar, mas como é? Eu acho que aqui tem uma premissa. Talvez eu acho que é o. Não sei se foi assim, você vai me explicar, mas talvez o sonho de qualquer pessoa que trabalha com indústria 4.0. Vocês criaram uma microcervejaria do zero, certo? Como é criar uma microindústria ali do zero, do ponto de vista de poder já projetar e imaginar, né, um local que tenha a possibilidade de absorver ali muitas tecnologias? Mudou muito ou não o projeto? Conceber do zero... Bom, hoje tem muita ferramenta para isso, que é o que eu comento, assim, o pequeno empreendedor industrial ainda não tem tanto acesso. Mas quando a gente faz um projeto, por exemplo, para os nossos clientes, que são, em geral, grandes indústrias, eles já entendem o valor da tecnologia e já investem antes de fazer a fábrica. Então, existe uma etapa conceitual onde a gente usa essas ferramentas, a gente monta esse tal gêmeo digital, que seria nada mais do que a gente pegar o que a gente quer fazer fisicamente, a gente chama de gêmeo físico, e colocar no mundo digital.
O que da forma que você explica, mas assim, é extremamente complexo, porque você tem que Sim. fazer um mapeamento de informações precisas e... Sim, claro, eu estou tentando simplificar, simplificar o trabalho. E tem muitas disciplinas envolvidas, né? Exatamente. Hoje você tem ferramentas, dá para a gente citar aqui uma ferramenta da Siemens, ali, o Comus. Ele junta um monte dessas disciplinas da engenharia em uma base. Então, nessa base, eu consigo misturar o que é mecânica, elétrica, instrumentação, automação, dentro desse mundo digital. Tendo isso dentro do mundo digital, eu consigo fazer simulações, cenários. Então, eu consigo ter muito mais certeza do que eu vou querer no meu mundo físico depois e consigo fazer isso tudo nessa etapa preliminar. E aí é onde entra a questão da grande empresa ou pequena empresa, né? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Um investimento de 100 milhões, vamos supor. Se essa indústria optar por pegar 1% disso, pegar 1 milhão ou 0,5%, já é dinheiro suficiente para fazer um bom projeto, né? E eventualmente descartar alguma coisa, mudar alguma coisa. Como é que você vai pegar 1% de um investimento de uma fábrica pequena, né? Não vai ser representativo o suficiente para montar um projeto de engenharia. Como a gente teve esse projeto do FINEP, subsidiado pelo FINEP, a gente investiu também. Então, entra um lado de acreditar realmente no projeto, né? Mas teve esse subsídio justamente para fazer pesquisa. Então, a gente ficou um bom tempo ali no papel, no mundo digital, antes de fazer a fábrica. O que eu acredito que vai acontecer? A tecnologia vai democratizando mais, vai ficando mais simples e mais barato também, para que as indústrias menores consigam fazer essas simulações, para que as fábricas nasçam já melhor também. Ou, em paralelo a isso, mais programas como esse do FINEP ou mais grandes indústrias, grandes empresas, né, fomentando esses desenvolvimentos de projetos menores e aí usar desse projeto modelo para você escalar a partir dele. Porque nesse mundo digital ali, a gente consegue simular como ter menos gasto de energia, né, mais eficiência, menos desperdícios. Você consegue já idealizar uma fábrica muito mais eficiente do que se você for simplesmente fazendo ela. Hoje, uma cervejaria, normalmente, como é que ela surge? É alguém que gosta da bebida, que vai lá num fabricante de tanques e fala assim, eu quero fazer minha fábrica aqui na minha casa, no meu restaurante. Isso é legal, começa muito baseado na paixão muito. ali. Cerveja mais do que os outros, né? Alimentos em geral, mas cerveja mais ainda. Começa muito assim, essa paixão. Só que não existe um cálculo, qual que é o tamanho ideal da panela, da cozinha. É meio que assim, quanto você acha que você vai vender? Sei lá, 1.000 litros, 2.000. Pega aqui já uma panela para 5.000, para 10.000. Não existe um cálculo de eficiência, não existe uma análise sobre como que esse processo vai ser tocado, como é que você vai garantir a qualidade disso. E quando você monta todo esse esforço antes para projetar isso, a sua fábrica já nasce muito mais eficiente. Então, a ideia é que se a gente tiver esses modelos, né, isso pode ser para cervejaria, pode ser para sua fábrica de tubaína ou bebidas em geral, pode ser para comida, tudo que é replicável, né, tudo que a gente tem de forma bem distribuída, eu acredito que dá para aplicar esse mesmo modelo. Criar um projeto base, uma planta piloto, com escala real. Né? Esse também era um objetivo nosso no FINEP. A gente não queria que fosse um projeto laboratório. Tem que ter tamanho real mesmo para você ver na prática funcionando. Tem essa expressão, o gêmeo digital, o digital twin, não é um termo novo, né, para a indústria, já está aí há muito tempo, mas tem uma perspectiva talvez não tão óbvia, né, porque a gente sempre olha para algo que já está ali, ou talvez para eu minimizar o impacto numa linha de produção. Nesse caso, o exemplo que você está dando eu consigo, já que considerando que o meu investimento ele é extremamente, né, eu não posso errar de certa forma, eu não posso me dar o luxo de fazer um investimento numa tecnologia errada, eu consigo minimizar, eu consigo trazer para essa experimentação digital, até porque tem a mesma escala, né? Eu consigo prever ali algumas coisas, é uma questão de eficiência muito grande também. Me fala um pouquinho mais sobre o conceito em si.
quando você expande essa ideia, né, do gêmeo digital. E aí agora só ampliando um pouquinho mais para as indústrias como um todo, o quanto que esse conceito ele tem ajudado as empresas a preverem, ou talvez aqui eu vou por esse caminho, aqui eu preciso adaptar dessa forma. Por que que é uma ferramenta importante? É, o fundamento né, da ferramenta, ou melhor dizendo, de todo esse conceito e de maneira prática, é você combinar o digital e real, né? E até o que o Renato trouxe aqui, você atinge uma modularidade em aspecto tecnológico e frente ao que está sendo produzido, porque, por certo, a gente está falando aqui de fazer uma micro cervejaria, mas por uma grande cervejaria também fazendo uso de tudo que... E muitas delas já fazem uso do que a gente está trazendo aqui. E isso é interessante, porque a gente está falando de conceitos e soluções que são aplicados no novo projeto. Então, muito do novo projeto se olha, poxa, como que eu vou fazer o estado da arte e, ao mesmo tempo, olhar ali para o meu investimento, otimizar o meu investimento, mas assegurar que eu, em cima, né, pensando no ciclo de vida do meu investimento, dessa planta, eu tenho a segurança de que é a tecnologia adequada, me permite, à medida que o meu negócio cresce, né, a tecnologia dá sustentabilidade para crescer também de maneira eficiente, atendendo aos critérios que a gente está falando de rastreabilidade, sustentabilidade. Então, são aspectos importantes que todo negócio se atenta, todo investidor se atenta, né? Então, do pequeno ao grande, eles estão olhando para esses aspectos e como combinar isso de maneira que, olha, ok, eu quero assegurar meu investimento aqui, mais do que assegurar, né, dentro dos pilares que a gente olha da tecnologia, quando fala automação, eletrificação, digitalização, e olhando para a indústria, tem indústria aí com longa data que está rodando, máquinas antigas. Então, tem pesquisas a mercado que mostram que a idade do parque instalado da indústria de alimentos e bebidas, no geral, se passa de 15 anos. Então, você tem o desafio de como você leva essa tecnologia e por uma fácil adesão, desde né, dessa indústria de grande porte, médio, enfim, o mesmo pequeno. Então, hoje você tem módulos que facilmente se aloca ali e já começa a fazer aquisição de dados e tratar esse dado. Isso é fundamental. E você passa, uma vez que você está entendendo o que está acontecendo com uma máquina, com uma linha, com um processo produtivo, com o teu negócio, como essa matéria-prima está chegando, como que ela foi manuseada, e aí você começa a compor a transparência de cada uma dessas etapas, no final vai te entregar o que é fundamental, rastreabilidade do processo, do produto. E nisso tudo, também você vai entender onde estão as lacunas, onde permite você ser mais eficiente, mais assertivo e sustentável, né? Então, é isso que a indústria, não só a indústria de alimentos e bebidas de maneira geral, o agronegócio tem olhado e tem aplicado. Por exemplo, eu sou uma grande indústria hoje de bebidas. E aqui, de novo, deixa claro o que você falou de impacto. Agora, o impacto... Aí, do ponto de vista também de negócio, né? Você tem ali um laboratório laboratório, entre aspas, em tempo real para vários perfis. Eu sou uma grande indústria. O que eu posso aprender com uma micro cervejaria? No caso específico, com a Grey Beer. O que tem ali? Talvez algo que você consiga fazer do ponto de vista de rastreamento, que às vezes eu não consigo pelo meu tamanho, e dali eu tiro um insight, eu tiro uma solução. Faz sentido essa lógica? Tem muitas indústrias grandes que ainda estão bem para trás assim nos estágios de evolução industrial. Até porque não é algo trivial você fazer toda uma transformação, né? Então, você tem indústrias, como o Diego falou, aí já de muitos anos. Você tem indústrias importantes aí com mais de 20 anos.
E não é simples, às vezes é mais fácil você começar uma nova, né, do que uma... Aqui tem uma desconstrução importante. O fato de ser grande não significa que é extremamente tecnológica. Isso é bem importante. Não, e realmente, assim, a gente tem, talvez, por segmento, alguns segmentos acabaram se desenvolvendo mais rápido do que outros, né? Algumas indústrias despontam dentro dos seus segmentos. Eu acho que já está claro, assim, para o empresário industrial brasileiro, que o investimento em tecnologia é o investimento mais importante na evolução daquela indústria, né? Por ser bem nova essa a Grey Beer, né? Então não vai ser incomum você, mesmo em uma grande indústria até moderna, que não tem algumas das tecnologias. Então, sim, funciona como um showcase mesmo para grandes indústrias, porque a gente mostra a composição de várias tecnologias funcionando. A gente está trazendo uma novidade lá, essa ainda está em implantação, para monitoramento em tempo real da pegada de carbono, desde os fabricantes até o cliente. Então, assim, por ser menor, ele é um lugar muito mais favorável para a gente implantar novidades tecnológicas, mostrar funcionando, e inclusive aí convidar grandes indústrias para irem lá e verem em uma escala menor do que o que eles fazem, o que dá para fazer também. E ainda tomarem uma boa cerveja. Sem dúvida, sempre. Vamos materializar agora um pouquinho mais. Acho que o conceito de gêmeo digital a gente já abordou bastante. Dá uma ideia, assim, dentro do que você tem hoje ali, algumas tecnologias, como se a gente fosse tirando algumas ferramentas, né? Você deu esse exemplo da pegada de carbono. O que tem ali de tecnologia que vale ser destacado, assim? Tá. Esse da pegada de carbono seria uma forma de você unificar cadeias inteiras e você poder, por exemplo, futuramente tomar decisão sobre teus fornecedores de forma online, né? Se o fornecedor está seguindo os critérios que você quer ou não para a sua cadeia completa. Eu vou dar um outro exemplo também bem inovador do que a gente está fazendo agora. É um simulador de processos em tempo real, comunicando com a operação real da planta. Então, ele é um sistema que compara o ponto ideal, por exemplo, que deveria estar acontecendo nas reações químicas lá da cervejaria, com o que realmente está acontecendo. E ele usa a inteligência artificial para te ajudar a ajustar e levar para o ponto ótimo. Isso, hoje em dia, é pouquíssimo usado em indústrias no mundo ainda. Então, aí acho que entra esse lado, assim, do que você perguntou, né, se uma indústria grande pode ter interesse em olhar. Por ser uma operação não tão grande assim, a gente ali está com uma produção para algo entre 10 e 20 mil litros, por enquanto. Ela pode expandir ainda um bom tanto. Mas é simples da gente implementar ali. Até porque a gente já tem o know-how para fazer, a gente tem as ferramentas, a gente tem a fábrica. Então, essa simulação em tempo real e otimização das malhas de controle e tudo mais, esse é um exemplo desses que a gente está implementando ali agora. Só um ponto aqui, ela funciona de fato como uma empresa, você gera receita, você comercializa exatamente como uma microcervejaria de Isso, ponta a ponta. exatamente, ponta a ponta. De ponta a ponta. Uma curiosidade agora, isso vem aqui, agora eu tô tentando encarnar aqui o lado de o dono de uma... Vamos pegar o exemplo da tubaína que eu gosto. É que eu cresci numa rua que tinha uma fábrica de tubaína. E então... é bom, hein? Tubaína é bom. Mas, assim, ouvindo aqui o relato, eu acho bem legal, mas, assim, voltamos ao ponto, né? E o investimento tá acessível para mim? Estando acessível, o que tá acessível? Que caminho eu vou? E aí eu chego para você, que olha para vertical ali de alimentos e bebidas, me ajuda. Assim, por onde eu começo? Para onde eu olho? Então eu olho para... Eu tenho a minha fábrica agora, que ela precisa ser modernizada, mas para que caminho eu vou? Eu tô quase que pedindo uma consultoria aqui para você agora em tempo real, para entender o quanto que eu posso me encaixar nessa realidade. Perfeito. E aí, dentro desse olhar, vale a gente entender o que mais vai gerar impacto, né, para o negócio. Sempre tem
olhar o negócio. Porque, assim, tecnologia, a gente, por ser entusiastas, né, e entusiasta por tecnologia e por produto, né? Você fala, pô, eu gosto muito de tubaína, então talvez você possa fazer adesão a alguma tecnologia, né, tendo esse olhar. Ele é válido também. Mas o mais importante é, de maneira conjunta, a gente entender o que é importante, o que você entrega para o teu consumidor. Então, geralmente, o consumidor está olhando o rótulo, né? Ele quer entender, quando a gente fala de rastreabilidade, ele quer entender, né, como esse produto foi produzido e o que foi empenhado ali. E para isso, é importante você ter os dados dessa produção, né? Desde os dados do processo produtivo como do produto. Então, tem que ter, eu diria, olhar para essa direção e, em cima disso, fazer a adesão das tecnologias e funcionalidades que mais vão trazer esse atendimento ao consumidor. A gente fala também de repente, você ter... a gente já viu tubaína aí com sabores um pouco mais diversos. E aí a gente está falando de receita. Assim como numa cervejaria. Você tem... O mestre cervejeiro, ele tem um cardápio ali de receitas. E você tem um sistema que assegura, primeiro, você entender de uma combinação de receitas e à medida que você vai testando ela, qual a tua melhor receita? Isso é fundamental, né? Qual a receita que mais atende um determinado nicho, determinado público? Então, você assegurar que eu quero dizer, você tem um sistema em que você sabe os recursos que são empenhados e você entende cada uma das etapas do processo produtivo. Esse sistema ele está gravando, ele tem o que a gente chama lá do dedo duro, porque imagina assim, uma produção de tubaína, se acontecer de repente tiver alguma questão associada a questionamento de rastreabilidade, né? Como esse produto chegou ali para um consumidor final, ele está, né, te requerendo, poxa, preciso entender aqui, tem um produto diferente do que eu estou acostumado. Então, você tem um sistema que dá essa transparência e facilmente você entende o que aconteceu em todo esse processo produtivo e que gerou aquele produto final, é fundamental. Então, resumidamente, olhar para o teu consumidor, entender das demandas dele e ter ali uma tecnologia que te permite, de maneira rápida, você responder essas necessidades de mercado para atender o teu consumidor. Eu gosto dessa ideia porque ela tira um pouco, talvez, até da ansiedade do empreendedor. Do tipo, não é sobre... Eu não vou começar pela tecnologia. Até porque eu não tô navegando aqui. Eu entendo do meu negócio. Eu entendo do meu mercado, eu entendo dos desafios que eu tenho aqui. Então eu começo dessa parte, entre aspas, segura, né, do meu repertório. E aí depois a tecnologia, enfim, a tecnologia ela pode ser várias coisas aqui ao mesmo tempo. Eu tenho uma boa notícia para vocês, mesmo sem ter cerveja aqui na mesa, o nosso tempo voou, literalmente como um papo um papo, uma conversa, né? E para terminar, Renato, eu queria que você trouxesse aqui um pouco, já ampliando agora, né? Saindo da Grey Beer e olhando pro ecossistema como um todo. Essa resposta, ela parece óbvia, mas ela não é, né? Muitas vezes a gente precisa fazer essa pergunta. Por quê? Por que modernizar a minha indústria, a minha fábrica, independentemente se eu sou grande, médio ou pequeno? Por quê? Por que eu preciso ter ali um olhar para a inovação? Assim, quais impactos que isso traz para além do produto e da qualidade? Primeiro, que quando você vai fazer um upgrade tecnológico, o próprio país já entendeu isso, está empenhando essas linhas especiais. Então você pode pagar menos juro, você pode financiar por mais longo prazo se você vai montar uma fábrica tecnológica ou se você vai investir em tecnologia do que se você for simplesmente comprar panelas e um prédio. Tá? Então, acho que esse já é um bom indicativo de que vale a pena você investir em tecnologia. Afinal de contas, se o próprio FINEP, né, tem linhas especiais, BNDES, tem linhas especiais para quem investe em tecnologia, é porque os estudos já mostram que investir em tecnologia é o que vai dar mais impacto para a indústria. E foi exatamente o que vocês fizeram com o FINEP aqui. Isso. O FINEP hoje, por exemplo, tem linhas especiais para você investir em indústria 4.0, para você pagar em
em 10 anos, mais tempo de carência, porque justamente a tecnologia ela pode levar um pouquinho de tempo para começar a se pagar, mas é o que mais vai se pagar. E a razão de ter essas linhas especiais é justamente porque investir em tecnologia é o que mais vai dar resultado. Pensa que as indústrias vão ficar cada vez mais dependentes de máquinas, certo? No chão de fábrica. Então, quanto mais tecnológica for a sua máquina, quer dizer, quanto menos ela gastar energia, quanto mais rápido ela puder produzir, quanto menos tempo de parada, tudo isso aí, quanto menos desperdício ela gerar, tudo isso vai fazer com que você tenha mais resultado no final das contas, né? Então, isso independe de a sua indústria ser pequena, média, grande, né? Se você tiver acesso à tecnologia, tiver acesso a recursos para poder colocar a tecnologia, certamente você vai ter uma indústria mais eficiente e isso vai se traduzir em mais resultado para aquela indústria. Por isso que esse nosso objetivo assim, de ter realmente uma planta modelo e mostrar ali onde a gente tem energia solar tocando a planta inteira. A gente fez todo o estudo de processo, a gente chegou a 25% na fábrica de redução, né, de eficiência energética. É mostrar no mundo real por que faz sentido você investir em tecnologia. Para tirar toda essa explicação que a gente às vezes tenta dar e mostrar na prática. Isso aqui é uma fábrica moderna, tecnológica. Ela é mais eficiente, ela gera o produto com mais qualidade, repetibilidade, garantia e gera mais resultado. Ela tá localizada no Paraná, né? Sim, fica na cidade de Rio Negro, no Paraná. Rio Negro. E tá lá por uma questão de matéria-prima ou... Não, a gente tem a nossa fábrica de quadros elétricos ali em Rio Negro. Então, a gente queria que fosse num local próximo para a gente realmente engajar toda a nossa equipe. Todo mundo da Greylogix acabou, de uma forma ou de outra, participando desse projeto. Tem um fator interessante lá, é um dos menores índices de incidência de sol do país. E ainda assim, a gente toca lá a fábrica com energia solar. Então, ela serve para demonstrar que você consegue tocar, né, com energia solar mesmo em qualquer lugar. Num lugar com desafios ali. E ali, então, assim, a gente tem água própria, usa energia solar. Então, esse dá para dizer que é um projeto verde de verdade. E você fica convidado aí lá. Não, eu ia falar isso agora pro Você está perguntando Cadete. o local, quer saber o voo? Cadete, o próximo... Isso aqui foi só um aquecimento, mas o próximo vai ter que ser lá na microcervejaria. Eu não tomo cerveja, mas até... Você tem sem álcool? A gente está desenvolvendo Aí a já receita sem álcool. Então... Já fica o desafio aqui. Mas assim, muito legal. Eu quero acompanhar. E quem quiser visitar, como faz? Onde entra em contato com vocês? Bom, tem o site tanto da greylogix.com.br, greybeer.com.br. Acho que o caminho mais fácil vai ali pelo site, manda uma mensagem. A fábrica é aberta para visitação, consumo inclusive. Então, entrando ali em contato pelo site, vai conseguir agendar a visita lá. Muito bom. Diego Cadete, obrigado, querido, por trazer essa história aqui, que ela é muito legal. Eu gosto um pouco, ele não vai pelo caminho fácil, né? Não, então vamos lá. Energia solar, mesmo num lugar ali com alguns desafios, mas muito legal. Acho que esse exemplo, ele serve de inspiração para quem está nos acompanhando aqui, que empreende, que trabalha no setor industrial e sabe o desafio que é materializar alguma coisa, né? Sim, e a gratidão minha também, de poder compartilhar junto com o Renato aqui esse case. E como a gente disse, é um case de altíssima replicabilidade, né, em vários segmentos. Tubaína podemos seguir lá com a Tubaína. Já tô pensando aqui, já tô pensando. E é bem interessante porque, assim, a gente está falando, né, o mercado com vários desafios e oportunidades, e na Siemens a gente tem um centro de experiência em digitalização. E é uma imersão que você faz no mundo digital e real. Então, fica o convite também pro público, né, de realmente poder visitar lá, e a gente faz sessões sempre voltada a entender do desafio e a tecnologia ser o meio viabilizador da solução. Mas é sem cerveja, né? Olha aí, ó, eu vou te surpreender, sabe por quê? Olha aqui.
a gente tem uma nano cervejaria lá dentro. É claro, como Ah, uma, lá, como uma boa é. alemã, eu não poderia me decepcionar nesse sentido. Querido, obrigado. Valeu. Renato Leal, cara, parabéns. Eu fico feliz de poder ouvir um pouco mais dessa história e com certeza ela é muito inspiradora. E é isso. Agora eu fico curioso para depois qual vai ser a próxima indústria 4.0 que ele vai criar. Será que vai ser café, chocolate? Enfim, vamos ver. O que for mais complexo, né? Obrigado, querido. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Eu acho que a gente vai parar ali na cerveja mesmo. Já tem bastante aprendizado, né? Já a gente, o nosso desafio diário é fazer isso para os nossos clientes, né? A gente é muito divertido trabalhar com o que a gente trabalha, porque a gente gosta muito de ver, a evolução das indústrias, e a gente faz isso sempre. Então, esse nosso objetivo de ter uma indústria como um showcase, a gente já checou do nosso bucket list, já tá bom. A gente vai evoluir, vai ter próximos passos ainda da Grey Beer, talvez mais algumas bebidas que a gente produz ali, quem sabe Tubaína, inclusive. Fica a dica. Mas é isso aí. Muito bom. Eu conversei com o Diego Cadete, o Diego é head da vertical de alimentos e bebidas da Siemens, e o Renato Leal, que é sócio fundador da Grey Logics, que tem esse projeto que a gente falou aqui em detalhes, Grey Beer. Fica o convite para vocês acompanharem. Uma conversa muito legal que trouxe alguns insights aqui. Obrigado pela presença aqui no Forbescast, você que está chegando agora e você que nos acompanha aqui. Continue no ecossistema da Forbes falando de tecnologia, inovação e negócios. Até o próximo episódio.